Cara doutora Assunção Esteves, senhores membros da mesa, líderes parlamentares, os presidentes dos institutos, Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa. Cumprimento também, de uma forma muito especial, todos os que se quiseram juntar aqui na sala do Senado para esta evocação da memória de Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa e, em particular, todos aqueles que estiveram mais ligados à sua intervenção política naquela época ou que com eles têm laços familiares, e destaco aqui o Dr. Francisco Sá Carneiro, que aqui está presente, bem como o Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Em primeiro lugar, gostava de destacar a importância das referências fundadoras que quer Francisco Sá Carneiro, quer Adelina Mar da Costa, têm para a democracia portuguesa. Em primeiro lugar, porque estão associados à fundação de dois partidos nucleares do regime democrático. E neles assumiram papel de destaque, seguramente um no que respeita à liderança política, outro como dirigente destacado, mas ambos como estrategos da democracia. Nós, daqui a vários anos, sempre que revisitarmos a fundação da nossa democracia, teremos de olhar para estes nomes, juntamente com vários outros, evidentemente, alguns ainda vivos, outros que também já desapareceram, embora de forma não tão trágica como no caso de Amar da Costa e Francisco Sá Carneiro. Mas não há dúvida nenhuma que qualquer deles ficará associado por estas duas vias que referi, pela fundação dos partidos nucleares da democracia, mas também pelo facto de, ao longo das suas intervenções políticas naqueles anos tão conturbados a seguir ao 25 de abril de 1974, no que impregnaram da sua ação política para o enraizamento da democracia portuguesa. Desse ponto de vista, eles permanecem como referências políticas essenciais e, até certo ponto, referências morais daquilo que é hoje a democracia portuguesa. Não conheci Adelina Mar da Costa. Conheci mal Francisco Sá Carneiro. Mas recordo-me bem da forma como ambos se envolveram de forma corajosa e determinada na luta política, onde faziam valer as suas fortes convicções e a sua grande determinação. E recordo-me, como provavelmente muitos dos que ainda se envolveram na disputa política dessa época, de como o seu desaparecimento provocou uma enorme desorientação, um enorme vazio político, que na altura fazia que se olhasse para o futuro com uma enorme incerteza e até como quase uma impossibilidade, tal o sentimento de perda que foi gerado. Evidentemente que as nações, os partidos, a democracia, não têm gente insubstituível e há sempre um futuro que as nações conseguem construir. E, portanto, o nosso país conseguiu evoluir de forma bastante progressista ao longo destas dezenas de anos, destes 33 anos, mas é justo, da mesma maneira que é difícil fazer comparações entre as épocas que são vividas, a de hoje e a de 74 até 1980, referir que muito daquilo que foi o desenvolvimento da nossa sociedade nestes anos está impregnado por aquilo que foi a intervenção política destes dois homens. Permitam-me que de forma mais óbvia faça a referência a Francisco Sá Carneiro. Lutou muito, através do seu projeto de revisão constitucional para os anos 80, por um regime civilizado, por uma democracia europeia, por uma economia social de mercado.
No essencial, as revisões constitucionais que se seguiram, quer a de 82, quer a de 89, as duas principais, têm muito a marca daquilo que foi o projeto de Francisco Sá Carneiro, que foi apresentado ainda no tempo da Aliança Democrática. Claro que não seria possível esta mutação, também esta mutação, sem a intervenção do Partido Socialista, o outro partido fundador da nossa democracia. Mas a verdade é que sem esse impulso, sem essa determinação, provavelmente teríamos de ter esperado muito mais tempo por estes processos de mutação constitucional que ocorreram. Apesar de tudo, não deixa de ser irónico que o segundo deles tivesse ocorrido numa altura em que o Muro de Berlim já tinha caído. Ainda na nossa Constituição permanecia a irreversibilidade das nacionalizações. Em segundo lugar, a inserção externa europeia e lusófona de Portugal. Julgo que é uma determinante, uma sobredeterminante do nosso regime democrático. Ela foi partilhada também na dimensão europeia muito pelo Partido Socialista e por isso se pode dizer que o regime que vivemos tem hoje uma inserção europeia que se deve de facto à opção dos nossos dirigentes fundadores democráticos. Mas Sá Carneiro ofereceu uma visão muito mais aberta que não estava centrada estritamente na opção europeia. E uma vez chegado ao governo, abriu de facto uma perspectiva diferente para o diálogo entre as comunidades lusófonas no mundo. O destaque, evidentemente, vai para os países africanos de língua oficial portuguesa, com que Portugal reabriu laços de contacto muito relevantes para o futuro, na altura da chegada da Aliança Democrática ao governo em 1979. Julgo, portanto, que muito daquilo que é a nossa inserção hoje no mundo, muito do que é o projeto de democracia política, social e económica que foi prosseguido ao longo destes anos, tem a marca ou de Francisco Sá Carneiro e do PSD, ou de Adelina Mar da Costa e do CDS-PP. Mais uma vez, como é evidente, estas não são marcas absolutas, mas são marcas indeléveis. E nessa medida, creio poder falar em nome dos dois partidos nessa circunstância, dizendo que nos orgulhamos muito dessas referências fundadoras e que, por isso, é sempre com muito orgulho e com muita honra que evocamos esta herança política e moral de Francisco Sá Carneiro e de Adelino Amar da Costa. Queria, finalmente, fazer uma referência aos tempos que vivemos, por comparação aos tempos em que Adelina Amar da Costa e Francisco Sá Carneiro deram as suas vidas na intervenção política que travaram. A tentação de encontrar pontos de contacto e de pronunciada diferença é muito grande. Eu abreviarei dizendo apenas o seguinte: quando Sá Carneiro e Adelina Amar da Costa faleceram, vivíamos ainda um mundo bipolar e uma Europa que estava muito confinada ao Tratado de Roma, tal como ele tinha nascido, pouco alargamento ele tinha conhecido, e, portanto, falávamos de um mundo europeu muito pequenino. Não se compara com o mundo europeu que vivemos hoje. Também a sociedade global em que hoje participamos é uma sociedade muito mais aberta, muito mais competitiva, muito mais, nesse sentido, potenciadora daquilo que são as qualidades humanas do que aquela mais provinciana que se vivia há 40 anos atrás ou há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás.
Mas evidentemente que o facto de serem mundos muito diferentes, o que vivemos hoje e aquele que Amar da Costa e Francisco Sá Carneiro conheceram, não significa que não houvesse similitudes muito grandes. Nessa altura como hoje, a luta por fundar uma democracia plena, no sentido de uma democracia plural, é um objetivo que não está consolidado, nem nunca estará consolidado. Tem de ser renovado continuamente. E é essa vontade de assegurar sempre as condições, as raízes, as fundações de uma sociedade intrinsecamente democrática que motiva e mobiliza a intervenção política, então como hoje. Nós não temos realidades adquiridas para todo o sempre. Olhamos para o nosso debate interno e para o debate europeu e percebemos, umas vezes por causa do pluralismo que se vê ou não vê do ponto de vista da comunicação social, as ameaças populistas e demagógicas que se notam hoje na Europa e que tanto fazem temer as forças partidárias que discutem as eleições europeias que se avizinham no meio da incerteza que tem rodeado a progressão europeia no combate à crise económica e à crise da dívida. Quando olhamos para estas realidades, percebemos que as nossas opções, as decisões que vamos tomando em cada momento, têm elas mesmas de refletir a forte convicção que tem de nos animar para manter uma fundação sólida do ponto de vista democrático. Nós que nos habituamos, porque crescemos em democracia, a viver com opções pluralistas, esquecemos que muitas vezes essas realidades não são perenes. Então, como hoje, exige muito de cada um de nós para garantir o pluralismo, para garantir a democracia, para garantir as condições de progresso. Termino dizendo que estamos em vésperas de assinalar os 40 anos sobre o 25 de Abril em Portugal. Significa isto que uma parte significativa da cidadania do país está já muito longe do que foi a criação das condições da democracia em Portugal. O que significa, portanto, que muitos daqueles que hoje vivem a nossa democracia e a nossa sociedade podem inspirar-se no exemplo daqueles que fundaram o nosso regime, mas evidentemente, não o tendo vivido, não o recordam da mesma maneira que hoje aqueles que passaram por essas situações comparam e vivem no presente. Mas, se é assim, se uma parte grande da nossa cultura já não é sentida e vivida no original dos tempos que nos trouxeram o advento democrático, isso significa que o esforço que devemos fazer para, do ponto de vista da lição da história, tornar essa época mais acessível a todos, é um esforço não só meritório, mas também indispensável. É importante que aqueles que tomam escolhas para o futuro conheçam o seu passado. Não se constrói uma sociedade a olhar para os livros de história. Mas sem história não é possível construir um futuro de prosperidade. Nessa medida, portanto, quero agradecer aquilo que tem sido o trabalho, quer do Instituto Amar da Costa, do IDEAL, quer do Instituto Francisco Sá Carneiro, do IPSD, por terem conseguido ao longo destes anos trazer sempre uma preservação de memórias, de ideias, de acontecimentos que são relevantíssimos para as escolhas que vamos ter de fazer no futuro. Estamos hoje a praticamente 6 meses de concluir um programa de assistência
económica e financeira que tantos sacrifícios têm exigido aos portugueses ao longo destes 2 últimos anos e meio. Estamos, portanto, num período em que as escolhas que vamos ter de fazer para o futuro têm muito a dever à forma como soubermos extrair lições do que nos aconteceu. Quando o acidente trágico de Camarate teve lugar, Portugal já tinha necessitado de recorrer uma vez ao Fundo Monetário Internacional para solver os seus compromissos externos e para poder manter o acesso a mercados externos para abastecimento interno. Na altura, recordo-me bem, essas dificuldades que sobreviam já desde 1976 eram muito atribuídas ao advento da democracia e, portanto, a todo o tempo conturbado que se viveu no pós-25 de Abril e à desestruturação económica que o país viveu. Mas já é difícil enquadrar a crise de 83 e 85 dentro destes princípios, e ainda menos aquela que vivemos depois de 2011. Significa isto, portanto, que se queremos retirar boas lições do passado, é bom que, à parte da controvérsia política legítima e natural, que os partidos políticos devam confrontar entre si, que possamos todos em conjunto tirar lições dessa história para que estas situações não voltem a ocorrer no futuro. Seria um bom tributo à memória de Sá Carneiro e de Adelina Mar da Costa que pudéssemos hoje, 33 anos depois da sua morte, ter a maturidade suficiente para sabermos pôr de lado aquilo que são as diferenças de opinião política, para nos juntarmos em torno daquilo que nos deve unir para o futuro, que é a necessidade de impedir que a dívida mais algum dia nos possa obrigar a perder tanto da nossa autonomia, a condicionar tanto a vida dos presentes e a limitar tanto a vida e as perspectivas de futuro daqueles que nos hão de seguir. Espero que essa lição possa também ser tirada nesta altura em que estamos a concluir este exercício. Muito obrigado a todos.